Boa noite, irmãos e irmãs aí já, né? Começando mais uma live aí. Hoje a gente sabe que todas as igrejas estão agora fazendo seus cultos e suas programações. Alguns fazem na igreja, outros fazem em locais mais apropriados. Mas a gente está fazendo isso aí até para questão de obediência e proteção das ovelhas devido a essa pandemia. E mais um dia a gente vai estar louvando ao Senhor, vamos estar agradecendo aquilo que Deus tem feito, e hoje no Dia das Mães não é diferente. Então todos aí sejam muito bem-vindos em nome de Jesus, que vai participar desse culto abençoado, e eu creio que Deus vai abençoar poderosamente a sua vida, vai abençoar a sua casa, né? Todos vamos estar aí aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Mais um dia. Eu creio nas promessas de Deus, e eu creio que você vai ser muito abençoado. Então todos que estão chegando aí, sejam muito bem-vindos, e nós vamos começar com uma oração. É muito importante de nós orarmos e pedimos a direção do Senhor, pedimos a bênção do Senhor, pedimos para que Ele venha verdadeiramente cuidar de cada um de nós. Então vamos fazer uma oração aqui em nome de Jesus. Peço que você feche seus olhos e vamos falar com Deus em oração, que é muito importante. Amém? Amado Deus e eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por essa maravilhosa tarde, início de noite, e pedimos ao Senhor que venha cuidar desse povo que se chama pelo Teu nome, que cada um de nós, Senhor, venhamos ter uma transformação dada pelo Teu Espírito Santo. E nesse início de culto, Senhor, em nome de Jesus, sabemos que não somos nada sem Ti. Sabemos, Pai, que sem a Tua presença nós não somos nada. Por isso, Senhor, nesse momento, fala ao nosso coração, que a Tua palavra venha a ser ministrada ao nosso coração. Temos muitos pedidos de oração aqui, Senhor, para interceder a Ti. Tu sabes, até mesmo antes de nós falarmos, Tu já sabe quais são. Mas nesse início de culto online, queremos Te louvar, queremos Te agradecer, queremos glorificar e exaltar o Teu nome e dizer que só o Senhor é Deus nas nossas vidas, e sem Ti nada podemos fazer. Nós já conhecemos isso. Por isso te pedimos, Pai, nesse momento, recebe a nossa adoração, nosso louvor, a nossa oração de gratidão pela vida que o Senhor tem nos dado, pelo alimento, pela família, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. E que durante essa palavra, durante essa mensagem, o Senhor venha falar profundamente ao nosso coração, nos ensinando o caminho que devemos andar. Eu creio, Senhor, nas Tuas promessas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Boa noite aí, né, Dona Cléia, que já está aí assistindo aí conosco esse culto. Eu queria colocar aqui um louvor somente para a gente, cada um, fazer sua oração individual. E eu já coloquei esse louvor domingo passado e muitos pode até conhecer, mas eu vejo que é um louvor que fala muito a nossa realidade, e lembrando que Deus, Ele cuida de nós. Amém? Então vou colocar aqui. Você que sabe, cante aí de casa. Você que não sabe, fique meditando na letra. Você que quiser somente ficar orando e adorando ao Senhor nesse momento, fique à vontade. Escute a letra desse louvor, essa canção, e adore ao Senhor. Aí onde você está, em nome de Jesus, que Deus, eu creio que vai honrar a sua vida, vai te abençoar e vai receber tua adoração, com certeza. E olha o que ela fala para nós. É um louvor muito, muito profundo. A letra é muito profunda. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os seus planos não consigo
Recebe aí, meu irmão. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu, pois na tua vida cuido eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu creio, Senhor, eu creio, Pai, em ti. Nós cremos, Senhor, eu creio em ti. Eu olho pra ti, só pra ti, e espero em ti. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para sempre seja louvado. Para sempre seja louvado. E nós sabemos que Deus, Ele verdadeiramente, nesse tempo de difícil para alguns pessoas, alguns irmãos nossos pegaram aí esse coronavírus. E um outro louvor que eu queria colocar aqui para a gente refletir, eu sempre gosto de colocar 2, 3 louvores para a gente adorar o Senhor nesse início de live, de culto online. E esse aqui também achei muito importante, esse que é Jó. Vamos ouvir? Sei que muitos já conhecem esse louvor e a história de Jó, o que aconteceu com Jó. E nós não devemos esquecer que ele foi um homem diferente. Como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, ele tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar. Adore, irmão. Simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais.
adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Já você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória. A Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória, Pai. A Ti a glória, Senhor. A Ti a honra e a glória, Senhor. Santo, santo, santo é teu nome, Senhor. Santo, santo, santo é teu nome. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele merece toda a glória. A Ele a glória. Pra sempre, amém. Aleluia. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para sempre seja louvado e adorado. Eu creio na promessa de Deus, eu creio na palavra de Deus, nós cremos. E para a gente fechar esse momento de louvor, a gente sabe que essa casa é tua casa. A tua casa de Jesus, a sua casa do Senhor. Nós vamos colocar mais esse louvor e você vai colocar aí na sua casa como um ato profético, dizendo que essa casa é do Senhor Jesus. Amém? Você que sabe esse louvor, cante aí em casa, em família. Você que não conhece, medite na letra e profetize na sua vida que a sua vida, essa casa espiritual e essa casa que você habita aqui na terra é do Senhor Jesus, porque essa casa ali, eu creio que vai estar cheia da presença de Deus. Amém? Então, vamos louvar o Senhor com mais esse louvor. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim. Diga isso pra ele. Me esvazio de mim. Aleluia. Sopra teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos
deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome, oh, aleluia, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oremos, irmãos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de louvar o teu nome, de glorificar o teu nome, de exaltar o teu santo nome. Te agradecemos, Senhor, porque é muito importante esse momento tão especial de estar na tua presença, de poder adorar o Senhor em espírito e em verdade. E a tua palavra diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. E nós queremos, Senhor, ter essa experiência diária contigo, te buscar de todo o coração e sentir a tua presença, sentir, Senhor, o teu abraço, sentir tua resposta, ouvir a tua voz, ver aquilo que o Senhor tem planejado e proporcionado a cada um de nós diariamente. Nós sabemos, Pai, que o dia oferece o seu mal, mas aquele que está com o Senhor no esconderijo do Altíssimo, esse está protegido. Aquele que usa a armadura de Deus sabe que vai vencer as batalhas e no final do dia vai estar glorificando e exaltando o teu nome, porque tem colocado a sua vida no altar.
Perdoa, Senhor, qualquer falha ou pecado que possamos ter cometidos. Perdoa, Senhor, nossa iniquidade, nossa negligência como igreja, aonde podemos estar falhando em algo contigo, mas nos mostra, Senhor, o caminho que devemos tomar, como devemos agir, mediante, Senhor, a obra missionária aqui na terra. Nos ensina como devemos cuidar daqueles que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Queremos ser discipuladores, aprovados por Ti, pois somos discipulados pelo Senhor Jesus e estamos aprendendo a fazer a boa obra, a obra que vai glorificar e exaltar o Teu nome e dar frutos que permaneçam. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nesse momento de oração, nós Te oferecemos esses louvores em gratidão ao Senhor e pedimos que Tu venha falar conosco nesse momento, na Tua palavra, essa palavra que verdadeiramente é viva e eficaz e vai nos abençoar e vai nos dar crescimento e vai verdadeiramente nos fortalecer. Fala aquilo que o Senhor quer falar, Senhor. Fala, Senhor, que precisamos ouvir, não que queremos ouvir, pois precisamos, Senhor, sim, aprender a verdade e a verdade nos libertará. Em nome de Jesus, é o que nós choramos e Te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos e irmãs, hoje é o Dia das Mães. Muitas mães aí já receberam seus parabéns, já receberam o abraço aí dos seus filhos, ou uma ligação, uma mensagem. É muito importante o papel das mães no meio da família. É muito importante esse envolvimento, onde nós sabemos que a mãe é peça fundamental no seio familiar. E hoje a palavra que vai ser ministrada é uma palavra que vem falar um pouquinho do que Deus ele proporciona a cada filho, honrar pai e mãe, honrar essas duas pessoas. E hoje em especial a gente comemora o Dia das Mães, onde é muito importante. E você que está em casa aí com a família, chame a família toda, coloque o celular assim na frente, ou o computador, e assista essa mensagem em família, que eu creio que vai ser muito importante, vai edificar muito a sua vida. E no final a gente vai estar orando, abençoando aí pelos pedidos de oração que tiverem, e vamos estar orando também pelas mamães, essas mamães que eu sei que são presente de Deus aí para muitas pessoas. O primeiro texto que nós vamos ler aqui, na verdade são 3 textos iniciais. O primeiro está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 12, que fala algo muito interessante, muitos já conhecem, que diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Muitas pessoas querem viver muitos anos, muitos dias aqui na terra, aproveitar o máximo, mas tem uma formulazinha aqui que Deus dá: honrar é verdadeiramente respeitar, verdadeiramente obedecer, em tudo protegê-los, pai e mãe. Honrar é aquele filho que verdadeiramente escuta a instrução do seu pai e sua mãe, que muito a gente sabe que existem pais solteiros que fazem o papel de pai e mãe, mas existe muito mais mães solteiras que fazem o papel de mãe e de pai também. Mas também a gente sabe que existe hoje, graças a Deus, famílias estruturadas que cada um faz o seu papel com excelência. Mas a Bíblia aqui ela não descarta a mãe. Ela diz: honra teu pai e tua mãe. Para quê? É o primeiro mandamento com promessa: para que se prolongue teus dias na terra, para que te vá bem. Outros textos falam isso, nos 10 mandamentos vai lá falar. E que o Senhor teu Deus te dá, ou seja, Deus nos dá dias de vida. E se a gente honrar pai e mãe, esses dias se multiplicarão. Se não honrar, esses dias diminuirão. Então preste atenção, filhos que estão assistindo essa palavra, honre seu pai e sua mãe, isso é muito importante.
O segundo texto é lá em Mateus capítulo 15, versículo 4. O primeiro que eu li foi Êxodo 20, 12. O segundo está Mateus capítulo 15, versículo 4, que diz: porque Deus ordenou dizendo: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Então não fale, independente do que aconteceu, não vá maldizer o seu pai ou sua mãe. Eu digo que quando uma família não dá certo, que há separação, que não é o correto de se acontecer, que Deus abençoe a família, isso é tão importante que o primeiro milagre que Jesus fez foi num casamento que acabou o vinho, ele foi lá, transformou água em vinho para que os noivos não passassem vergonha perante os convidados. Mas aqui nós estamos vendo que porque Deus ordenou, é uma ordem, dizendo: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser seu pai e sua mãe certamente morrerá. Então, quer viver muito tempo? Não fale mal dos seus pais, honre seus pais. E concluindo o que eu comecei a dizer, a gente sabe que existe, em muitos casos, ex-maridos, ex-esposa, mas nunca vai existir ex-filho, ex-pai ou ex-mãe. Preste atenção nisso. Honre-os, porque eles são os seus pais. E Deus abençoou que você viesse como um presente na vida deles. E o terceiro texto está lá em Efésios. Você vê que eu peguei 3 textos bem distintos que fala sobre isso. Efésios 6:2 diz: honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Irmãos, se você tem verdadeiramente o entendimento, ouça o que o Espírito diz a você, que é igreja, que é templo do Espírito Santo. Honre-os, cuide deles, porque Deus quer verdadeiramente te mostrar coisas grandes. Então, quando Deus cuida da família, é porque todos estão com o coração no altar. Deus, ele protege a família, claro que é o projeto de Deus é a família, mas todos têm que estar com o coração no altar. E quando eu digo altar, não é esse altar somente físico, é um altar espiritual, é você reconhecer que Deus, ele verdadeiramente, ele está cuidando da sua vida, da sua casa, da sua família. Preste atenção. Tem alguma coisa que tem te distraído no momento de adorar a Deus? Tem alguma coisa que, quando você está buscando a palavra de Deus, acontece algo que geralmente ligam para você, ou aquela série na Netflix está passando, ou aquele filme ali está passando, ou você quer ver uma reprise de um jogo de futebol? Alguma coisa está tirando a tua atenção do Senhor? Largue isso, deixe isso de lado. Foque naquilo que Deus está falando, que é para o nosso crescimento. Então aqui nós sabemos que os pais são bênção de Deus. Você tem honrado seus pais? Então preste atenção e já faça essa pergunta para você mesmo. Você tem honrado seus pais? Nós sabemos que a Bíblia fala de várias mães, muitas mães. Eu botei o nome de algumas aqui no estudo, mas tem muito mais. Ou se eu fosse falar de todas que está registrado na Bíblia, a gente ia entrar numa vigília aqui. Mas umas que eu posso citar aqui, por exemplo, Eva. Eva foi a primeira mãe aí que apareceu na Bíblia. Sara, que é Sarai, depois o nome virou Sara. Rebeca, Agar. Muitos podem dizer, mas Agar foi mãe também. Ana, nós vamos falar um pouquinho de Ana. Maria, mãe de Jesus. Isabel. E eu quero também falar hoje um pouquinho da mãe, que a Bíblia aqui não, pelo menos não citou o nome, eu procurei, mas está registrado, que é a viúva de Naim. Eu vou falar um pouquinho dessa mãe aí e do que Deus fez, Jesus fez na vida dela, entre outras, né? A gente vai citar algumas aqui para você aprender um pouquinho nesse domingo do Dia das Mães. E a primeira mãe, a gente sabe
que é a mãe de Samuel. Como ela é conhecida? Ana, esposa de Eucana. Vamos ver aqui. Ela foi conhecida até mesmo por sua fé e ousadia. O que ela fez diante do Senhor ficou registrado, e o filho dela ungiu tanto Saul como Davi como rei. Ele foi um homem muito usado por Deus ali, entre outras coisas que ele fez. Então, o primeiro texto aqui, Ana não podia ter filhos. Então aí a gente já começa a ver como Deus ele age no meio da família, e diante de uma mulher que não podia ter filhos, Deus vai lá e começa a trazer à existência o que não existe. Lembre-se, irmãos, que eu tenho falado que tudo que é saudável cresce. E nesse caso, o ventre de Ana não era saudável. Porém, isso não quer dizer que não podia florescer ou crescer, porque Deus pode fazer de um deserto virar manancial, e pode fazer do manancial virar deserto. Ele pode todas as coisas. E o primeiro texto lá de que fala de Ana está aqui em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 5, que diz assim, preste atenção: porém Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Eucana dá uma parte da oferta excelente para ela, porque ela não tinha filhos, a oferecer ao Senhor. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Deus tinha cerrado a madre. Ela não podia ter filhos. Foi decisão de Deus. Deus me deu, Deus tomou. Nesse caso, Deus nem deu e não deixou ela ter filhos. E aí, será que ela poderia ter isso como sentença final? Muitas das coisas você pode não ter hoje, e muitas você pode até, pessoas estar te convencidas que você não vai conseguir conquistar aquilo que o teu coração almeja. Mas se você orar, como o exemplo desta mulher, se derramar na presença do Senhor, você vai ter esse privilégio de ser mãe, de realmente ser abençoada nesse sentido. E preste atenção o que Ana vai fazer diante dessa situação difícil que ela passou. Ana sofria e chorava por não ter filhos. Vamos ver o versículo 6 ao 8, diz assim: e sua rival, preste atenção, excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, preste atenção, a outra a irritava, pois isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? O esposo fala isso para ela, mas ele não entende a amargura de alma, a dor na alma que ela está sentindo por não gerar filhos. E nós sabemos que na cultura do povo judeu, a mulher que não gerava filhos, muitas das vezes era conhecida como uma mulher amaldiçoada, ela era rejeitada, porque ela não ia dar geração ao seu esposo. Isso era muito, muito forte. Então, ela se sentia ali como uma mulher, como uma das piores mulheres, podemos dizer. Porém, ela faz algo que nós devemos fazer sempre que estamos limitados, ou quando não conseguimos determinar algo, não conseguimos com as nossas forças mudar o fato, a história. Não cabe a nós fazer oração, jejum, vida no altar, confiar no Senhor que Ele vai mudar. E o que ela fez? Ana roga a Deus um milagre de ser mãe. Ou seja, Ana vai orar, ela vai falar com Deus, ela vai colocar ali diante de Deus a sua necessidade. Lá no Novo Testamento, Jesus ele fala: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Ana nem tinha escutado esse texto, mas ela vai ao Senhor, ela vai até o altar,
ela se derrama na presença de Deus. Se você for ler 1 Samuel, capítulo 1, versículo de 9 a 18, vai narrar essa parte que ela vai se derramar na presença de Deus. E eu gosto de ler, fazer a leitura para você ir ouvindo aí, meditando e vendo a ação que ela teve e o que possivelmente você possa estar passando, alguma dificuldade, algo que está impossível aos teus olhos de se resolver, e Deus vai com certeza mudar o que é impossível, ele vai tornar possível. Lembre-se, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Você tem certeza das coisas que se esperam. Você espera porque você sabe o que vai acontecer. A convicção de fatos que se não vê. Então, um fato não é um fato, ou seja, acontecerá de fato. Aquilo realmente vai acontecer. Então, vamos lá. No versículo 9 ao 18, vamos ler esses 10 versículos aqui. Vamos ler aqui para a gente ver o que Ana ela fez e o que nós podemos aprender com essa parte aqui de Ana. Diz assim: então Ana se levantou depois que comera e bebera em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ele era o sacerdote na época. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor. Então ela estava ali muito amargurada, muito triste, e foi orar ao Senhor. E chorou abundantemente, ou seja, ela se derrama na presença de Deus. Ela chora, ela não quer saber quem está lá do lado, quem está na frente, quem está atrás, se estão de celular, se não estão, se estão maquiados, ela não quer saber. Ela chega ali e vai orar a Deus, ela se derrama na presença de Deus, porque ela está amargurada de alma. Você tem se sentido assim? Faça como Ana, preste atenção. E votou um voto, ou seja, ela fez uma aliança, ela fez um pacto, ela fez um voto com Deus, sem medo de ser feliz. Que voto ela fez? Que voto é este? Dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares da tua serva, e não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ou seja, ele não ia ser igual o pastor Márcio aqui, né? Já tem bastante cabelo. Então ela fala que se o Senhor desse um filho para ela, esse filho ela ia dar para viver para o Senhor, para a obra. Você teria coragem de fazer isso? Essa mulher teve. Porque ela sabia, o desejo dela era ter filhos. E nós vamos ver que essa mãe foi muito agraciada e muito abençoada por Deus. Preste atenção. E sucedeu que, perseverando ela em orar, ou seja, ela perseverou. Tem muita gente que começa a orar por algo e desiste. Não desiste. Aí eu uso o refrão da música da pastora Ludmilla: não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Então sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. O profeta Eli, ele observou ela. Se Eli foi chamado a atenção, imagina o coração de Deus. Preste atenção. Porquanto Ana no seu coração ela orava em silêncio. E só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Ela estava tão envolvida com a oração, irmãos, que ela estava orando ali em silêncio, que ela não sabia, não queria saber quem estava perto. Que quem olhou pensava que ela estava embriagada, e estava mesmo, mas era do Espírito de Deus. Eu creio que aqui ela foi tomada pelo Espírito Santo de Deus, ela foi ali tocada de tal maneira que chamou a atenção do sacerdote e com certeza do Senhor. E disse Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho.
Ele falou porque ele falou com os olhos humanos, carnais. Ele não estava olhando com os olhos espirituais. Porém, Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Ou seja, eu sou uma mulher que estou com muitos problemas, um problema assim muito grave. Só Deus pode realmente mudar a minha história. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Ou seja, eu não bebi isso. Porém, tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Eu vim me derramar diante do Senhor. Eu vim chorar na presença do Senhor. Eu vim colocar os meus problemas para Deus. E legal, quando eu estou pregando, geralmente eu me lembro de alguns louvores. E um que a gente canta sempre: eu vou levar meus problemas para Deus. Leve para o Senhor. E ela continua: Não tenhas posto tua serva por filha de Belial, que amaldiçoa Jesus, ou que mexe com as coisas erradas. Não tenha por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que pediste. Então ele vê que ela era uma mulher de oração. E aí ele fala: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que pediste. O que ligares na terra é ligado no céu. Foi confirmado. E no 18 diz: E ela disse: Ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Por que o semblante dela mudou? Porque Deus ali confirma através da boca do profeta, e também ela sentiu a presença do Espírito Santo de Deus, a presença do Senhor. Deus confirma que a partir daquele momento, a vida dela, a madre que ela era cerrada, ela era uma mulher estéril, ela não podia ter filhos. A partir daquele momento, Deus estava mudando a sua história. Por quê? Porque ela foi orar e se derramar na presença de Deus. Quantas pessoas eu vejo, às vezes reclamando por uma enfermidade que não foi curada, por uma porta de emprego que não se abriu, por uma dor de cabeça que às vezes aparece. Irmãos, nosso Deus é o Deus do impossível, Ele pode fazer coisas extraordinárias. E essa mulher tinha o desejo de se tornar mãe e não podia, mas aqui ela foi orar somente, se derramar na presença de Deus, e Deus vai honrar a oração dessa mulher. De maneira nenhuma o Senhor vai lançar fora aqueles que chegam até Ele. E aí Ana recebe a bênção de ser mãe. No versículo 19 e 20, fala exatamente aquilo. Depois da oração que ela fez, vai falar: olha só, e levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa em Ramá. Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Preste atenção, eles se levantaram de madrugada. E o que eles fizeram? Adoraram perante o Senhor. Tem gente que tem um sono muito pesado. Se a gente fala: olha, acorde de madrugada para você orar e falar com Deus. Ah, não, de madrugada não, é muito difícil. Quando a gente tem um sonho, a gente não vê obstáculos. Não vemos, nada se torna difícil demais para aquele sonho se realizar. Eu só preciso orar, então eu vou orar. Eu preciso orar com fé, me derramar na presença de Deus, então eu vou fazer. Faça a prova disso. E você vai ver quão grande é o teu Deus. Você vai experimentar, provar aquilo que Deus tem para a tua vida. E aí, ela, depois de ter todo esse feito, se levantaram de madrugada. E a primeira coisa que eles fizeram foi adorar o Senhor. E voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. E Eucana, que era o esposo dela, né, esposo de Ana, sua mulher, e o Senhor conheceu ali, né, reconheceu, lembrou e abençoou a sua madre. E no 20 ele diz: e sucedeu que, passando algum tempo, os 9 meses, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome de Samuel.
porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Então aqui Ana tem esse filho chamado Samuel e foi muito, mas muito abençoada. Ana teve somente Samuel? Aí vem a pergunta que não quer calar. Ela pediu um filho ao Senhor. Ela não podia ter filhos. E a mulher que tinha muitos filhos naquela época era considerada uma mulher muito abençoada. E aí nós vemos aqui, lá no capítulo 2 ainda de 1 Samuel, versículo 18 ao 21, diz o seguinte, vou ler para vocês. Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com efode de linho, uma roupa, né, apropriada que ele usava. E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia quando com seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. Tá? Então aqui nós vamos ver aqui, deixa eu ajeitar aqui o negócio. Então ela ia todo ano lá e via o seu filho, de ano em ano ela estava indo porque ela deixou o seu filho lá com o sacerdote Eli e ele passou a servir desde criança ao Senhor. Você tinha coragem de fazer isso? E aí, no versículo 20, e Eli abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia, aí o sacerdote fala para eles, o Senhor te dê sementes desta mulher. Presta atenção na palavra do sacerdote ali. O Senhor te dê semente desta mulher pela petição que fez ao Senhor. Olha aí. E voltaram para o seu lugar. Deus lembrou-se de Ana e deu Samuel, né? E agora o sacerdote fala na frente do esposo, Deus te dê semente desta mulher. Olha como Deus age. E aí no versículo 21 diz, visitou, pois, o Senhor Ana e concebeu e teve 3 filhos, depois de Samuel, teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Então uma mulher que não podia ter nenhum filho, teve 6. Irmãos, Deus é Deus. Ele faz o impossível se tornar possível. Por causa de uma oração, a vida dessa mulher mudou. E a tua vida, com o exemplo desta mãe, faça a oração como Ana fez. Faça um pacto com Deus. Faça um voto com Deus. Uma aliança com Deus, como queira falar. E cumpre esse seu voto. Você vai ver que Deus, ele vai honrar a tua aliança, ele vai honrar verdadeiramente aquilo que você está colocando em oração diante do Senhor. Então olha só, outra mãe que eu quero falar aqui um pouquinho. Abrão, que fala de Abraão, e Sarai, que é a mãe, que depois mudou o nome para Sara. Deus concede descendência a eles. A gente vê que Deus fala muito com Abraão, mas se não tivesse a Sara, não teria descendência. Então Deus chama Abraão e lhe faz uma promessa. Aonde? Lá em Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 4. Deixa eu abrir aqui para a gente ir acompanhando. Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 4. Vamos ler. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, ele diz, sai da tua terra e da tua parentela, da casa do teu pai, e far-te-ei, aqui no 2, e far-te-ei uma grande nação. Para ter uma grande nação, tem que nascer pessoas. Então aqui
nas entrelinhas, Deus está falando para Abraão, vai dizer, olha, tu vai ter filhos com a tua esposa. Então a gente começa a perceber que Deus faz uma promessa. Ele chama o profeta e faz a promessa. Você na tua vida, o que você tem feito para que essas promessas venham se cumprir na sua vida? Você está fazendo exatamente aquilo que Deus tem proporcionado na sua vida? Você está fazendo? Se você não está fazendo, então faça. É importante. E aí, continuando aqui, Deus fala primeiramente com Abraão e promete um filho. No capítulo 15, no versículo de 1 a 6, diz assim, vamos lá. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão, Senhor Jeová, que me hás de dar, pois ando sem filhos? Aí ele fala, e o mordomo da minha casa é o Damasceno, Eliezer. Disse mais Abraão, eis que não tens dado semente, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo, este não será o teu herdeiro, tá? Não vai ser o Damasceno, não vai ser o teu herdeiro. Calma, Abraão. Mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhes, assim será a tua semente. Ou seja, tu vai ter muitos descendentes. E creu ele no Senhor e foi-lhe imputado isso por justiça. Mas todo esse projeto de Deus, Deus estava ali preparando o momento para Sarai, que depois mudou o nome de Sarai para Sara, ela ter e dar descendência a Abraão. Porém, acontece um episódio interessante aqui na vida de Sara, e a gente sabe que entra aqui uma personagem chamada Agar. A gente às vezes quer dar o jeitinho, alguns chamam o jeitinho brasileiro, mas Sarai tentou dar um jeitinho aqui para ajudar a Deus, para que Abraão, na época o nome dele ainda estava como Abrão, viesse ter o filho que Deus prometeu. O que ela pensou? Como eu não posso ter filhos, então, Abraão, vamos dar uma ajuda aqui para Deus e eu vou te dar minha serva e tu vai ter filho com ela. E a promessa se cumpre, pronto. Caso encerrado, vamos ver aqui. Sarai tenta o plano B. Por não gerar filhos, e é dada Agar, sua serva, a Abrão. Lá em Gênesis capítulo 16, versículo de 1 a 4, vai falando um pouquinho sobre isso. E diz o seguinte, ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos. Já começa assim. E ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Esqueceu do que Deus tinha falado e ouviu a voz de sua esposa. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitava na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então a escrava, ela já olhava para sua senhora lá, para Sarai, e dizia assim, olha, eu fui abençoada, eu tive um filho do seu esposo, e você ali não teve nada, não deu geração a ele, e eu tive. Porque ela tentou o plano B, ela já não fez como Ana, ela não creu como Ana creu. Então aqui a gente destaca, fazendo uma comparação, Abraão, considerado o pai da fé, mas a sua esposa aqui não agiu
como Abraão, né? Nem agiu como Ana. Então, preste muita atenção. Agar também foi mãe, né? Deus abençoou a geração de Agar, né? Ali que veio Ismael. Mas essa mãe ali, se a gente for falar um pouquinho de Agar, ela depois a Sarai manda ela embora e ela vai para o deserto, acha que o filho vai morrer, o Senhor manda o anjo, visita lá e abençoa. Então a gente vê que Deus ele tem abençoado e honrado as mães, ele sabe o papel de cada uma, que tem muita importância. Mas, ainda falando aqui de Sarai, Deus fala com Abraão, e aqui ele já mudou o nome de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara, lá no capítulo 18. Tá? E ele lhe promete o filho na sua velhice, lá no capítulo 18. Vê que eu vou passeando, estou tentando reduzir aqui para você entender. Versículo de 9 ao 15, ele diz o seguinte: e disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? Quando apareceram os 3 anjos a Abraão, eles perguntam lá no versículo 9: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: eia lá, ela está bem ali na tenda. Como diz o bom paraense, ela está lá, ali na tenda ali. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava detrás dela. Sara lá estava lá só espiando a conversa, como o bom paraense fala. Estava lá só ouvindo. Epa, esse cara falou que eu vou ter filhos? Esses 3 homens vão falar que eu vou ter filho? E olha o que vai narrar no versículo 11. E era Abraão e Sara já velhos e adiantados em idades. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Ou seja, todo mês as mulheres passam por aquele ciclo que todo mundo sabe. Isso já tinha cessado, ela era estéril, não podia ter filhos. E aí chegam esses homens estranhos e dizem: olha, ela vai engravidar, ela vai ter filho. E aí o que ela faz? Assim, pois, riu Sara. Ela ri consigo mesma, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Então ela já não tem aquela fé realmente naqueles homens, o que eles estavam falando. E aí, no versículo 13 ao 15, eles vão pegar no pé de Sara e diz o seguinte: e disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haverá coisa alguma difícil ao Senhor? Ele pergunta. Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E aí ele fala no versículo 15. E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. Ela ficou com medo e disse: não ri não. E ele disse: não digas isso, porque tu ristes. Deus vê todas as coisas. E aí ela percebeu e disse: peraí, eu primeiro não acreditei, depois eu ri. O cara sabe, então deixa eu ficar quieta, porque é Deus que está falando e é melhor ficar quieta. E aí no versículo, lá no capítulo 21, você vê que estou pulando aqui para você poder entender a vida desta mãe. Lá no capítulo 21, versículo de 1 a 6, vai dizer o seguinte: o nascimento de Isaac. Isaac é filho de quem? De Abraão, Sara. Você percebe aqui, o Senhor visitou Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. Por que ele chamou esse nome? E Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. Era a aliança que tinha. As crianças não eram batizadas nessa época. Era cortado o prepúcio do pênis. Isso era circuncisão. Hoje no Novo Testamento isso mudou-se. E era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Olha aí. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Ou seja, ela se alegrou. Quando Isaque nasce, ela percebeu que ela
não precisava do plano B, ela só precisava acreditar nas promessas de Deus. Então nós aprendemos com essa outra narração aqui da história da igreja, da história do povo de Deus, que nós precisamos acreditar nas promessas de Deus. Nós precisamos acreditar naquilo que Deus tem proporcionado. Irmão, aprenda uma coisa: os planos de Deus não são frustrados, eles se cumprirão. E a terceira mulher, mãe, que eu quero citar, está lá em Lucas. Vamos lá para Lucas. Lucas capítulo 7. Mateus, Lucas, está aqui. Essa viúva de Naim, ela tinha um único filho e estava indo enterrá-lo. As duas primeiras mães que nós falamos, elas eram estéreis, com exceção da mãe Agar, que não era, porque Sarai ofereceu ao seu esposo e ela teve um filho também. Mas as duas não podiam ter filhos e o Senhor provou que ele pode dar filhos à mulher que é estéril. Uma vez, eu não sei se teve 2 casos no meu ministério, eu quero fazer uma comparação antes de ler esse da viúva de Naim. Teve 2 casos interessantes. Teve uma vez que eu estava na sexta-feira num culto na igreja de cura e libertação. E tinha uma irmã, ela é levita na casa do Senhor, seu esposo prega também, mora aqui no mesmo bairro que a gente. E a gente congregava na mesma igreja na época. Hoje ele prega a palavra em outro local, o Senhor tem nos colocado em lugares diferentes, mas são uma bênção. E eu me lembro que eu estava ministrando e ela chegou na porta da igreja para falar com uma irmã e já ia embora. Ela não ia ficar no culto nesse dia. E na hora que eu estava fazendo a ministração, a oração, eu disse: você que está aí na porta, vem aqui. Ela: eu? Você mesmo, vem aqui. Ela entrou e eu não sabia que ela estava pedindo isso já, feito voto com Deus. Eu não sabia, mas Deus sabia. Eu disse: aquilo que que você está pedindo para Deus, Deus vai te conceder. E essa semana que vai entrar, você vai ter essa notícia. Coloquei a mão sobre a barriga dela aqui assim, profetizei, orei e disse: você vai dar o testemunho disso. Na semana seguinte, irmãos, ela recebeu a notícia que estava grávida. Promessa de Deus. Um outro caso foi muito interessante. Estava na mesma igreja, tinha acabado o culto, Dia das Mães, e todas as mães estavam ali alegres porque receberam o brinde. E tinha um casal que não tinha filhos ainda. Era um casal novo, tinha casado há pouco tempo, não tinha filhos. Mas essa mulher não podia, tinha problemas para ter filhos, não podia ter filhos. E ela estava triste porque foi pedir um brinde lá e disseram: olha, você não pode, você não vai receber porque você não tem filhos. E aquilo doeu demais no coração dela. Eu vi ela meia chorando, ali meia triste, perto no altar ali. Ela é levita, cantava na casa do Senhor. Eu disse: o que aconteceu? Me contou a história. Eu disse: peraí. Aí fui lá dentro, tinha vários brindes sobrando. Peguei um, dei para ela e disse assim: você vai ser mãe ainda esse ano. Ô pastor, não fale isso não. Eu disse: receba. E eu orei ali, e naquele ano nasceu, ela teve o seu filho, e por sinal o nome dele é Samuel. E agora, recentemente, estava conversando ali, dei até os parabéns para o esposo dela, que já tiveram mais uma filha agora, um casal, graças a Deus. Ainda não tive o privilégio de ver a filha, mas é projeto de Deus, é presente. Então vê como Deus, ele fala com seus filhos, ele abençoa seus filhos até nos nossos dias. Nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então ele não muda. Vamos continuar aqui. Um exemplo também muito claro é a viúva de Naim. Essa mulher, quando Jesus ele vai
entrar aqui na cidade. Jesus chega à cidade chamada Naim, no capítulo 7, versículo 11. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Eu já preguei esse texto e eu acho muito interessante o que esse texto fala sobre essa questão da viúva de Naim. Então ele chega àquela cidade com seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que se levaram um defunto. Olha que situação, está vindo um cortejo ali, está vindo um defunto, um filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. Então ia uma multidão vindo com Jesus e uma outra multidão vindo ali para enterrar o único filho daquela mulher que perdeu o marido, ela viúva e agora perdeu o único filho. Olha só a situação e a realidade dessa mãe, da situação que ela estava passando. E aí, chegando perto da porta da cidade, Jesus olha aquela cena e imagina o que Jesus vai fazer. Aquela mãe perdeu o seu marido, como eu já citei, viúva, e seu único filho. Porém, Jesus traz à existência o que não existe, o que não era possível naquela época, e até hoje a gente sabe que ressuscitar alguém, trazer à vida alguém, isso só um milagre. Então vamos lá, no versículo 13 até o 17 diz o seguinte: e vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Imagina, Jesus olhou o coração daquela mãe e disse para ela assim: olha, não chores. Todo mundo ali deve ter olhado assim: esse cara é louco, esse cara é maluco. Tá vendo que ela está indo enterrar o único filho e ele vem dizer para ela: não chores. Imagina ali aquela multidão que vinha com Jesus, que tinha visto os milagres de Jesus, dizendo que ele vai fazer alguma coisa, ele vai aprontar alguma coisa. Vamos ver o que ele vai fazer. Se tivesse celular nessa época, irmão, todo mundo estava filmando. E a multidão que estava vindo, talvez muitos ali não tinham ouvido falar de Jesus, estava ali: o que esse cara está fazendo? Esse é o Messias? É o Cristo? O que ele vai fazer? E o defunto ali aí tocou-se no esquife, no caixão, né? No local ali onde estava o defunto. E os que o levaram pararam e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Imagina falar ali no meio daquele povo para um defunto: e jovem, eu te digo, levanta-te. Irmão, tem gente que se vê isso hoje vai sair correndo. Mas milagre não se explica, irmão, se glorifica. E o defunto, que era defunto, não tinha mais alma, assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. Jesus olhou para aquela mulher, mãe, ali, e deu o maior presente a ela: toma teu filho de volta. Ele morreu para me mostrar que sou Deus e vim fazer um milagre. Então era a propósito de Deus passar ali naquela cidade, no horário ali do funerário, ali daquela hora que estava tendo um cortejo para ir para o cemitério, era na hora que Jesus tinha que passar ali. Ele marcou aquilo no relógio dele. E todos se apoderou o temor e glorificava a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Então o povo reconhece que Jesus ali verdadeiramente é filho de Deus. E correu dele essa fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Então a gente vê aqui, eu falei 3 milagres que Jesus ali, né, Deus faz na sua obra. Ana era estéril, passou a ter filhos, 6 filhos. Sarai, né, teve ali filho, não podia ter filho na sua velhice. E agora essa mulher que não era estéril tinha filho, mas o único filho que tinha morreu, e Jesus traz de volta o seu filho e dá como presente a essa mãe. Então aí você já percebe como Deus abençoa a família, e em particular aqui as mães são muito abençoadas na presença de Deus. E aí a 4ª instrução na Bíblia, eu quero ler alguns versículos para a gente fechar essa mensagem de hoje.
Em Gênesis 3:20 diz o seguinte: e chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. Olha a palavra mãe aí de novo. Lá no começo, Adão chamou ela de Eva porque ela é mãe de todos os viventes. Por isso que nós somos descendentes, né? Ali nós vemos todos de Adão, e a palavra diz: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Por isso que precisamos do novo nascimento, tá? Mas aqui eu destaco a palavra mãe, que Eva é mãe de todos os viventes seres humanos. Provérbios 1:8 diz o seguinte, aí volto às instruções para os filhos, para a gente aprender. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixe os ensinamentos de tua mãe. De novo, ouve a instrução desta mulher que Deus te deu como mãe. Obedece. Você vai ter verdadeiramente grandes vitórias, vai ser bem sucedido em tudo que fizer. A outra instrução está em Provérbios 23:22, que diz: ouve teu pai que te gerou, e não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. E eu louvo a Deus, porque a gente sabe que muitos filhos têm cuidado das suas mães aí, quando envelhece, isso é muito importante. E aqui eu já deixo aí um abraço aí para nossa irmã Raimunda, feliz Dia das Mães, eu sei que ela está nos ouvindo aí, fica aqui um grande abraço, essa mãe da nossa igreja, que é nossa ovelha, tenho o prazer de tê-la como ovelha, e tantas outras aí também, mas ela é uma mãe muito especial para todos nós, né? E para minha mãe também, que pode estar nos assistindo, Deus te abençoe, beijo no coração desse filho careca. Vamos lá. Outro texto que eu quero dizer aqui é Provérbios 30:17. Os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência à mãe, isso é palavra, irmãos, corvos do ribeiro os arrancarão, e os filhotes de águias os comerão. Ou seja, o seu fim vai ser trágico. Então obedeça, melhor obedecer do que sacrificar. E aí os dois últimos aqui na parte, não, os três últimos que tem aqui eu vou concluir. Em Isaías 49:15, a gente vê um texto que Deus faz uma comparação bem interessante, e isso acontece. Porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho de seu ventre? Muito difícil. A gente sabe que há casos de mães que abortaram filhos, tiveram filhos, deixaram, e há casos desse tipo. E para esses casos, a palavra de Deus mostra o quê? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Está lá em Isaías 49:15. Mas nós sabemos que a mãe, realmente, que é mãe, que sabe o papel da mãe, ela não se esquece do seu filho. Então Deus ele faz essa comparação aqui muito importante. Mas mesmo que isso venha acontecer, Deus não se esquece. Porque a gente sabe que a mãe é um anjo que Deus colocou dentro de casa para cuidar dos seus. E Mateus 1:18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Aí, quem é essa mãe? Que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se concebida do Espírito Santo. Então Deus ele usou Maria como instrumento ali, como verdadeiramente uma mulher usada ali para vir Jesus até nós. E ela é agraciada, foi abençoada. Uma mulher ainda que não podia ter, não teve filhos, era virgem, o Senhor foi lá e usou ela como instrumento para trazer o Messias até nós. Depois ela teve o Messias, ela teve outros filhos, Jesus teve irmãos e irmãs, mas ela foi uma mulher agraciada e cuidou de Jesus ali conforme Deus tinha proporcionado. Então isso é muito importante, a gente também reconhecer Maria como mãe de Jesus, e o papel dela foi fundamental aí para que nosso Senhor crescesse e viesse trazer o projeto de Deus até nós, o plano de Deus de salvação, e ela foi peça fundamental aí no crescimento do reino, ali ajudando o seu filho, né, naquele crescimento, cuidando dele. E o último, Mateus 2:11, e entrando na casa acharam um menino com sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abriram os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Você tem
reconhecido aí a sua mãe como uma mulher de Deus. A gente vê aqui que foram adorar o Senhor com ouro, incenso e mirra. Eles não chegavam diante do rei. A gente nunca chega diante do rei de mãos vazias. A gente sempre vai adorar o Senhor, levando o nosso melhor, levando a nossa adoração, nossa fidelidade em espírito e em verdade. Então, para concluir, a mãe é um presente de Deus. E diante dessa mensagem, como você tem honrado seus pais? Incluindo pais que fazem também o papel de mãe e mães que fazem o papel de pai. Obedeça, ame-os, cuide deles, deixa Deus te usar. E eu quero orar por você e por sua família nessa hora. Em nome de Jesus, eu creio que Deus ele vai estar verdadeiramente te abençoando. Eu não sei quantos têm um pedido de oração aí para colocar, mas independente, eu sei que Deus vai te honrar e vai abençoar. Vamos orar. Coloque a mão no seu coração aí, em nome de Jesus, e vamos falar com Deus nesse momento tão importante. Amém? Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra que o Senhor vem nos dar, mostrada a importância de refletirmos na palavra do Senhor e ver como foi importante ali o testemunho de Ana, mostrando a sua atitude de fé, o seu voto que ela fez contigo, a aliança, o pacto que ela fez com o Senhor, e o Senhor abençoou ela, dando 6 filhos a esta mulher. Vimos também, Pai, como o Senhor cumpre as suas promessas, fazendo com que Sara, na sua velhice, junto com Abraão, viesse ter filhos. E o Senhor prova que não existem impossíveis para ti. Essa viúva, Pai, de Naim, ela não podia ali perder o seu esposo, perder o seu filho. Para ela, a vida parecia já uma desgraça total. E o Senhor, ali no meio daquela multidão, traz o seu filho de volta e entrega o seu filho vivo, curado, restaurado ali para aquela mãe. Pai, só o Senhor é Deus nas nossas vidas. E nesse momento, Pai, eu te peço que venha abençoar todas as mães que fazem parte da nossa igreja, que estão nos assistindo, essas mães que precisam ensinar os seus filhos, muitas mães que têm se preocupado com seus filhos, por onde têm caminhado, por onde têm andado. Muitas das vezes elas não dormem, preocupadas porque os seus filhos estão na rua, tem aquele cuidado excessivo. Que o Senhor venha derramar sabedoria para saber instruir os seus filhos no caminho que devem andar. E abençoa, Pai, que cada filho venha honrar verdadeiramente sua mãe e venha dar o melhor a cada uma dessas mulheres que se dedicam e que têm cumprido esse papel de mãe, como o Senhor tem determinado na Tua Palavra. Abençoa, Pai, a vida delas, em nome de Jesus. E ainda nessa oração, Senhor, nós te pedimos que o Senhor abençoe cada pedido de oração dos Teus filhos, independente de qual seja, Senhor, se é com relação à enfermidade, curas com relação à enfermidade, se é na área financeira, se é no relacionamento conjugal, Deus, se é no problema no trabalho, se precisa abrir uma porta de emprego, não importa qual pedido de oração, Senhor, colocamos na Tua mão, para que o Senhor venha agir, venha abençoar essa vida e venha restaurar a sua vitória. Eu te peço, Deus, que Tu honres, Senhor, a fé do Teu filho, assim como o Senhor honrou a fé de Ana. Honre a fé do Teu servo e da Tua serva que está nos ouvindo nessa hora, em nome do Senhor Jesus. É a oração que te fazemos e já te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, nós sabemos que Deus, Ele tem sempre o melhor para os seus filhos. E, finalizando aqui, eu quero dizer para você que aqueles irmãos e irmãs que têm aí o seu dízimo, a sua oferta, que querem contribuir com a obra missionária, você pode nos procurar. Tem um WhatsApp, tem aí a mensagem aí, pode nos chamar no message daí da igreja. A gente vai conversando, combina um horário para você poder contribuir com a obra missionária. A gente sabe que tem oferta missionária nacional, começa agora dia 17, vai até 31 de outubro, e a gente vai estar aí investindo no reino de Deus para a obra continuar nessa missão de Deus aqui na Terra. Nós somos ajudantes nessa missão e eu creio que Deus vai abençoar a tua casa, a tua família, todos serão salvos. E fica aqui um abraço do pastor Márcio. Deixa Deus te usar e fique ligado
Na terça-feira nós teremos outra live, outro culto de oração. Vamos estar ministrando aí. E eu creio que na terça-feira a gente vai fazer aqui uma oração aqui muito especial pela sua vida. Provavelmente a gente vai estar dando oportunidade para o João estar trazendo uma palavra aí. Vamos estar junto aqui interagindo. E creio que Deus vai falar muito profundamente no teu coração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e proteja. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Não